Então, estamos no capítulo 2, no item 2 do capítulo 12, né, das paixões. O capítulo 12 trata da perfeição moral, do Livro dos Espíritos. Então, a pergunta 907, Kardec pergunta: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Né? Então, veja que a pergunta dele é bem específica, né? Ele primeiro já atribui que as paixões são naturais. Kardec entendia que o que são as paixões faz parte da estrutura psicológica do ser humano. Então, sendo natural, ele é mal em si mesmo? E por que eu entendo que ele já colocou essa pergunta no negativo, como uma coisa má? Porque na maior parte das vezes nós nos referimos às paixões como que se fossem coisas negativas que temos que combater. E uma coisa que nós vamos perceber ao longo deste capítulo é que as paixões não são boas nem más. Tudo depende do uso que nós vamos dar a elas, né? Mas é isso que Kardec justamente pergunta. Será que as paixões são más em si, sendo que são uma coisa natural, fazem parte da natureza humana? E a resposta é bem direta: não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Então, como eu já havia antecipado, né, a paixão, ela é uma das estruturas, uma das forças que a natureza, e por meio das leis de Deus, nos proveu para a nossa evolução. E elas podem nos conduzir às grandes coisas. O problema está quando, pela vontade, ela entra em excesso. Então, o excesso dessa energia, pela não direção ou direcionado pela nossa vontade equivocada, que é o problema, né? O abuso das paixões. Mas para que a gente venha entender isso melhor, eu me perguntei, né? Mas paixão, o que é paixão? E eu digo a vocês, pessoal, que eu aprendi muito nesse capítulo, porque eu mesmo não sabia. Como eu me preparei para tentar conversar hoje nesse estudo, eu fui tentar entender o que é paixão. E eu percebi que eu mesmo não sabia. E eu acho que isso é uma coisa que deveria ser ensinado na escola, porque isso faz parte da estrutura psicológica do ser humano. Então, quando a gente falar de paixões, eu me lembrei que uma das coisas que se fala muito na doutrina espírita é da reforma íntima. Que nós temos que fazer a nossa reforma íntima. Mas reformar o quê, exatamente? Né? Será que nós conhecemos o que precisamos reformar? Então, reforma, lembra-se de casa, né? Então, quantos cômodos tem essa casa que eu vou reformar? Cada cômodo serve para quê? Tem a cozinha, o que acontece lá? Tem o quarto, o que acontece lá? Tem a sala. Então, as paixões, a compreensão dessas estruturas, elas permitem que a gente entenda qual é a nossa casa mental. Quais são as forças em jogo na nossa personalidade. E eu penso que a gente deveria ter isso na própria escola, ou parte da nossa educação básica como seres humanos, como nós vamos ver. Então, no dicionário ordinário, né, no dicionário comum, paixão é um sentimento humano intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração da pessoa apaixonada por algo ou alguém. Ou então pode ser: paixão é capaz de alterar aspectos do comportamento e pensamento da pessoa, que passa a demonstrar um excesso de admiração por aquilo que lhe causa paixão. A impulsividade, o desespero e a inquietação são outras características que costumam estar associadas ao sentimento de paixão. E é por isso que, às vezes, a gente associa de início a paixão a uma coisa negativa, porque essa definição que está no dicionário, ela é muito pobre. Ela não contempla nem de longe o que realmente vem a ser as paixões e que nós devemos compreendê-las para poder manejá-las a nosso favor, né? Então, essas definições aqui não nos ajudam muito. Mas estão associadas a esse lado negativo: impulsividade, desespero, inquietação. Por isso essa falsa impressão de que ela era negativa. E por isso a importância da pergunta de Kardec: elas são más? E a resposta é não.
Elas podem nos ajudar a fazer grandes coisas. O problema é direcioná-las pela nossa vontade para o bem. E aí eu vou trazer algumas ideias, alguns subsídios para enriquecer a nossa compreensão de paixão, começando por Santo Agostinho. Então, para Santo Agostinho, paixão é uma coisa neutra. E ela poderia ser ordenada ou desordenada. Então, paixão ou amor ordenado, ou paixão ordenada, pelo ato do livre-arbítrio, segue a reta ordem de Deus. Então, Santo Agostinho, já comentei com vocês, fala que quando a vontade se submete às leis divinas, ela é livre. Então, veja que o conceito de liberdade está em fazer o que é certo. E quando a paixão ela é ordenada, ela está organizada, ela segue um propósito, então ela é uma paixão boa, produtiva. E a paixão ou o amor desordenado, ele desrespeita a vontade divina. É quando esses impulsos naturais da alma são usados para satisfazer o nosso desejo pessoal ou outras coisas que não são interessantes para a nossa própria evolução. O que importa, ainda em Santo Agostinho, na Epístola 140, é saber para onde a alma racional prefere dirigir pela vontade, esse negrito é meu, o uso da mesma razão, ou para os bens de natureza exterior e inferior, isto é, para que goze do corpo e do tempo, ou através da divindade, ou ao invés, da divindade e da eternidade. Então, vejo que nesta parte, né, a gente consegue entender um pouco o que seria paixão ordenada e paixão desordenada para Santo Agostinho. Então, ele diz que é uma mesma força, né? E ela vai ser a alma racional, que é o nosso caso, a gente já tem razão para pensar e discernir. Nós escolhemos, pela nossa vontade, usar essa mesma situação, essa mesma força da alma para os bens de natureza inferior. Então, nós vamos gozar do corpo e do tempo. Veja que interessante. A gente usa o tempo para nós mesmos, usa o tempo, que é um benefício que Deus nos concede, para outras coisas que não são interessantes para nosso propósito. E o corpo. Então, quando a paixão se direciona muito à matéria, ao corpo, vem os vícios, né, da bebida, do alcoolismo, do sexo, todos os vícios, né, o desejo de posse, né? Mas, se essa mesma força para Santo Agostinho, ela é usada para os propósitos da divindade e da eternidade, então nós temos o que ele chama de uma paixão ordenada, que vai ajudar a nossa evolução. E René Descartes também escreveu muito sobre as paixões e as virtudes, né? E nós vamos nos basear bastante num texto dele para tentarmos nos aprofundar no que seria paixões. Isso tudo porque Kardec dedicou o item inteiro, né? Chama das paixões, esse item 2 do capítulo 12 aqui. E aí, René Descartes diz que sua utilidade natural é incitar a alma a consentir e auxiliar. Então, esses negritos também são meus. Nas ações que possam servir para conservar o corpo ou para torná-lo mais perfeito de alguma forma. René Descartes colocava muito isso, que as paixões, elas nascem das necessidades do corpo, e Allan Kardec reforça isso também, né? Então, elas são forças naturais para que nós cedamos a nossa vontade e aderemos a consentir e auxiliar para que haja uma melhoria, uma conservação do nosso corpo. E ainda, o princípio da paixão é sempre bom. Veja que interessante aqui em Descartes, né? O princípio é sempre bom, porque visa a conservação e a sobrevivência do sujeito. O seu mal está no descontrole ou desregramento, quer dizer, quando você não a controla. Então, a questão do controle, que foi falado por Santo Agostinho, e do discernimento da vontade, que foi incluído na resposta do Livro dos Espíritos, na pergunta 907, está todo reforçado aqui. Então, nós vemos que existe uma continuidade de pensamento de todos esses autores, né? Desde Santo Agostinho, depois René Descartes, e o Livro dos Espíritos vem nesse mesmo tipo de conceito, ensinando a mesma coisa para a gente. Então, o princípio, né? Estou repetindo aqui a pergunta 907,
se ela é natural, ele é mal? Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem. Por isso que ele diz que o princípio é sempre bom, né? E ela pode nos fazer realizar grandes coisas. O problema é o abuso. E aí, outras coisas que eu encontrei sobre essa questão no Livro dos Espíritos foi lá no início, na pergunta 191, onde consta que essa pergunta de Kardec: as almas dos nossos selvagens estão no estado de infância, então os índios, né, as primeiras encarnações, né, que a gente vê as sociedades ainda bem mais primitivas, que vivem em contato com a natureza, se elas estão na infância. E a resposta é interessante: infância relativa. Ou seja, tem alguma coisa mais atrás de nós, não atrasado, simplesmente ainda não chegou a nós, mais novo, mas é relativo, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. Então, as paixões são um sinal, entendemos por essa pergunta, do desenvolvimento da alma. A alma irracional, não é correto falar isso, mas os animais ainda não têm a razão no nosso grau evolutivo, digamos assim. Então, neles não há paixão. Mas quando nós entramos na fase humana, onde nós temos já a nossa razão, nosso discernimento, ela já vem, essa etapa evolutiva já vem acompanhada das paixões. E ele diz assim, então, eles não são almas na infância. Isso é relativo. Por quê? Porque elas já têm paixões, né? Veja que interessante. E ele complementa na 191A. As paixões, então, indicam desenvolvimento? Desenvolvimento, sim, mas não perfeição. São um sinal de atividade e de consciência própria. Enquanto a alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germes, né? Então, numa alma realmente primitiva, nos estágios ainda de animais ou antes disso, as coisas estão em germe, mas nos seres humanos, inclusive os animais, as pessoas selvagens, os índios aí, né, como ele representou aqui, elas já estão presentes, o que significa desenvolvimento dessa alma e de suas potencialidades. Então, com isso, a gente consegue realmente entender que a alma, a paixão, ela é uma potencialidade da nossa alma que nós conquistamos. E ela foi bastante importante para isso, e ainda vai ser bastante importante para a nossa evolução. E essa palavra selvagem, né, vamos relegar ela ao que Kardec pensava, o contexto histórico de Kardec. Hoje a gente não usaria mais, talvez, essa palavra, seria inadequada, politicamente incorreta, como se diz, mas fica essa mensagem, né? Quando a gente entra na humanidade, no período humano, as paixões mostram o nosso desenvolvimento e a nossa já consciência, atividade da consciência própria. Questão 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Né? Então, se as paixões não são más, são dadas para o bem e para o nosso desenvolvimento, e o mau uso é que é o problema, Kardec naturalmente já dá sequência e pergunta, bom, mas então quando eu sei que eu estou usando bem a minha paixão? Paixão ordenada, paixão desordenada, na linguagem de Santo Agostinho, né? As paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Veja que interessante, né? Então, se a gente imagina a imagem de um cavalo, é um animal potente e que nos transporta e pode nos transportar com velocidade, nos permitir fazer grandes coisas. E só que se eu governo este cavalo, ele me leva onde eu quero. Se ele me governa, ele vai onde ele quer. E para mim pode ser um problema, é até um perigo. Ele pode me jogar fora, eu cair do cavalo, né, e me machucar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixas de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. Então aqui ele colocou 2 pontos que balizam um bom uso da paixão. Primeiro, eu tenho domínio sobre ela, eu a governo. Então, aquele objeto de paixão, se eu não quiser ou vier a entender que ele não é bom, eu consigo frear e não ir atrás, e me controlar. É o caso de uma pessoa que tem um vício, ela está dominada, ela não consegue bloquear aquilo. Ela foi dominada por aquela paixão, por aquele vício.
E o segundo ponto é se aquele exercício daquela paixão não faz mal a mim ou ao próximo. Porque no momento que eu identifico que aquilo que eu quero fazer é pernicioso para mim, por exemplo, um vício que prejudica o meu organismo, ou o próximo, as coisas que eu faço agridem, privam pessoas de coisas, né? O orgulho, por exemplo, é uma paixão, né? É um vício. Então, eu caracterizo como o mau uso das paixões. Então, com essas duas balizas, eu tenho que ter controle sobre ela, e ela não pode fazer mal, resultar em mal, nem a mim, nem ao próximo. Foi o que os espíritos nos indicaram como balizas para que a gente use essas forças da alma de uma forma positiva para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. E eu trouxe o que eu li hoje de manhã, eu e a Cristiana, a gente estava na tarefa de fazer marmitas, e a Cris leu essa mensagem do Vida Feliz, e eu achei que ela se encaixava aqui, né? Então, veja que interessante, esse é um livreto muito bonito, muito legal de ter, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Então, a Joana de Ângeles diz assim: controla a vontade, gerando um clima de disciplina para teus hábitos e evitarás o desregramento, os conflitos comportamentais ou desajustes. Quem não acredita em disciplina pode ser comparado a uma pessoa que dirige um cavalo sem freio numa descida. Desculpa, dirige um veículo sem freio numa descida. Candidata-se ao desastre. O que vitalizas em pensamento converte-se em realidade no mundo das formas. A vontade bem canalizada consegue realizações gigantescas. Então veja que nós conseguimos entender em profundidade um pouco maior essa fala da Joana de Ângeles, dentro desse contexto das paixões e da importância da vontade controlando as paixões, né? Então, paixão, vontade, às vezes se confundem nos seus termos, e num clima, se ela for vivida num clima de disciplina, evitando desregramento, conflitos de comportamento e desajustes, elas podem fazer com que a gente consiga realizações gigantescas. E é interessante a comparação, a analogia que ela faz. Quem não acredita na importância da disciplina, das paixões, da vontade, é como uma pessoa que dirige um veículo sem freio numa descida. Ou seja, ela vai cada vez mais rápido e com menos controle, com alto risco de acidente, né? Então, isso é um exemplo que serve da mesma forma que o cavalo é um outro exemplo bem parecido até, né? Talvez Joana de Ângeles no período moderno, né? Carro, Allan Kardec período antigo, um cavalo, né? Que não tinha carro naquela época. O descontrole disso serve como exemplo da importância da gente ter vontade firme sobre as nossas paixões. E agora, né, dentro dessa pergunta 908, vem explicações de Kardec, né? Os espíritos responderam, eu coloquei essa parte da Joana de Ângeles no meio, mas agora vem explicações que Kardec nos deu. As paixões são alavancas que decuplicam, ou seja, aumentam em 10 vezes as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem recai sobre ele e o esmaga, né? Então a paixão, aquela força que poderia fazer o bem, sem controle, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou uma necessidade da natureza. Os grifos também são meus. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E o excesso se torna um mal por ter consequência algum mal. Então, essa paixão que nasce do sentimento ou da necessidade do corpo, e nós vamos ver em René Descartes também essa questão do sentimento e da necessidade do corpo, ela, em princípio, não é mal, não é má, mas se mal empregada, né, é que pode se tornar um problema. E o problema estaria no excesso dela, né, não na causa, não nela em si. Então, repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. E aí, o que é providência, né?
é disposição prévia dos meios necessários para a consecução de um fim. Então, quem tem esses meios necessários previamente? É Deus. Então, as paixões são algo que nos foi dado por Deus como providência divina. Então, a providência já nos provê antecipadamente aquilo que nós vamos necessitar. E as paixões são algo desse tipo, que faz com que nós nos movamos em direção a uma evolução. E os erros, né, como o mau uso delas, fazem parte, no fundo, a gente tem que ter um auto-perdão e saber que isso faz parte do aprendizado. Então, às vezes, fazendo e errando que se aprende, né? E, às vezes, o mau uso das paixões leva a problemas e a gente simplesmente corrige o curso, revê o que está acontecendo e retoma o nosso caminho. Ainda Kardec continua: toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição, né? Então, aqui tem a dicotomia, né, da paixão ligada à natureza animal e da natureza espiritual. Mas é importante que, vendo esta frase, que a gente pense o seguinte: a energia para estes dois movimentos pode vir das paixões. Então, tanto um movimento nosso em direção a uma natureza animal, quanto um movimento nosso em direção a uma natureza espiritual, que é o nosso objetivo, eles surgem dessa mesma energia, que é a energia das paixões, ou da vontade, né? Que a gente nasce com ela como forma de uma providência divina para a nossa evolução. E eu vou buscar um exemplo aqui para vocês, na Gênesis mosaica, tá? Então, se a gente vai na Gênesis, primeiro livro do Velho Testamento, no versículo 25, 28 a 34, tem lá um pouco da história de Esaú e Jacó. Então, para lembrar disso, vamos lembrar que os três patriarcas do monoteísmo no Velho Testamento são Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, Abraão foi o primeiro a se converter ao monoteísmo, teve como o filho único Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E o primeiro filho de Isaac era Esaú. Então, Esaú, ele se tornou aqui, ele era para ser o patriarca, que levaria a mensagem do Deus único. Mas a história conta que Jacó roubou a primogenitude de Esaú, né? Então, como que é a história? Isaac amava Esaú. Por que ele o amava? Porque a caça era de seu gosto. Então, o pai gostava do filho mais velho, porque ele era mais bruto. Ele gostava de caçar, ele tinha os gostos e as paixões humanas. E Rebeca amava a Jacó. Então, já está montada uma novela, né? Então, nós temos... o pai gostava do mais velho e a mãe gostava do mais novo, que ele era mais delicado, mais intelectualizado, provavelmente o melhor companheiro para ela. E Jacó, então, que é o filho mais novo, ele cozeira um guisado, então ele fez lá uma comida especial, e veio Esaú do campo e estava ele cansado. Esaú tinha ido trabalhar, tinha ido caçar, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, por que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E um pouco na passagem bíblica, foca em Esaú, que perdeu a primogenitura, trocou ela por um guisado. A gente deve imaginar isso como um símbolo, né, pessoal? Um mito, não é uma coisa real. São personagens que querem trazer um significado. E qual é o significado aqui? Nós temos um irmão mais velho que tem paixões ligadas à matéria.
e um irmão mais jovem que tem paixões ligadas ao intelecto, mas os dois têm problemas. Um, por exemplo, prefere as sensações materiais, o ato de comer, se preocupar com a comida, com a caça, do que ser o primogênito, ou seja, aquele que levaria a responsabilidade espiritual da família. E o Esaú, ele não se conforma com isso, ele tem inveja e ele quer o poder, ele quer o que não é dele, é do irmão. Então ele tem uma paixão desordenada pelo poder, pelo prestígio, que ele quer tomar do irmão. E ele toma esse poder e esse prestígio dele como? Utilizando das más paixões materiais ligadas ao corpo que o irmão mais velho tem. E a gente sabe pela história, né, que isso custou muito caro a Jacó. E ele sofreu a vida inteira e pagou em vida mesmo todos os problemas dele ter feito esse erro, né, com o irmão. E a história é muito bonita, depois vocês podem ler lá, tem vários desdobramentos interessantes. Então, Esaú, que é uma figura de quando o ser humano prefere a posse e o prazer. E Jacó é uma figura de quando o ser humano prefere o poder e o prestígio. Mas ambos usaram igualmente mal essas vontades, essas paixões, porque nenhum deles cumpriu o que era de direito. Esaú abdicou da primogenitura, ou seja, dos seus deveres espirituais, mas Jacó foi assumir alguma coisa que não era dele, que era do irmão, e ele cobiçou por inveja, né? Por desejo de poder e de prestígio. Então é bastante interessante esse mito que nós encontramos nessa passagem, mostrando um exemplo de mau uso das paixões. E nesse capítulo, desse artigo, pessoal, da Massi, eu não me lembro se é homem ou mulher, desculpe, ela faz uma interpretação de René Descartes, e eu achei muito legal. Em vez de eu trouxe esse material dela, vocês conseguem achar na internet, eu posso mandar a quem quiser. Então, ela traz uma síntese do pensamento de Descartes em relação às ações e às paixões humanas, né? Então, para René Descartes, a alma seria igual à alma para nós mesmos espíritas, né? É a substância pensante, de natureza desconhecida, ou seja, é o espírito, é o que pensa. E o que produz a alma para ele, né? Ela produz ações e paixões, né? Que são duas faces da mesma moeda. Olha que interessante. Ações e paixões. Então, as ações é o que ela faz acontecer por ela própria. E paixões é o que acontece com ela. É um pouco sutil a diferença. A ação é o que ela faz. Paixão é o que acontece na alma, né? Então, as ações são ideias, imaginações, raciocínio e vontade. E elas dependem da vontade. Então, você tem um controle direto. Eu controlo minhas ideias, eu controlo a minha imaginação, meu raciocínio, por causa da vontade. E a gente está estudando Emmanuel, Pensamento e Vida, né? Então, no capítulo 1, sobre a mente, Emmanuel diz que o cérebro é o centro de suas ondulações. A mente está ondulando, sendo emitida pelo cérebro, e lá domina a vontade. E as paixões, segundo Descartes, são as sensações, os sentimentos, as emoções, as percepções. Então, é aquilo que chega, a emoção desenvolvida, o sentimento desenvolvido, a percepção que eu tenho e eu capto, né? E elas não dependem da vontade, né? Ela tem um controle indireto. E talvez seja o que Emmanuel coloca no Pensamento e Vida como o coração, que é a face da mente. Então, a mente, ela teria o pensamento e o coração. Então, o pensamento seria o local das ações e as paixões seriam o local dos sentimentos ou do coração, né? Tentando enquadrar essas duas diferentes autores aí, René Descartes e Emmanuel. E neste capítulo, Emmanuel fala da vontade, né? O segundo capítulo do Pensamento e Vida. E ele fala que na mente humana, que ele chama de espelho vivo da consciência lúcida, né? Isso é uma frase para a gente entender, é bastante complexa. E ele compara ela a um escritório que tem
diferentes setores de serviço: desejo, inteligência, imaginação, memória. Eu tinha falado de início, né, da reforma íntima. Reformar o quê? Uma casa? Então, cada cômodo aí é uma casa, né? O cômodo do desejo, o cômodo da inteligência, da imaginação, da memória, é isso que nós precisamos reformar, né? E eles definem os investimentos da alma. E tudo que a mente faz é governado pela vontade. Então, vejo que aqui na fala de Emmanuel está exatamente coerente com o que falou o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, René Descartes e todos os autores que a gente vem trazendo. Então, nós temos que entender que a vontade, que é a capacidade de decidir e fazer que nós temos, ela é muito importante no governo de todos esses atributos da nossa mente em direção ao controle dessas nossas paixões, ou seja, o direcionamento, que é a força positiva que elas nos trazem. Voltando ainda naquele material, né, ele traz aqui um exemplo prático da relação alma e corpo com paixões em descontrole. E isso aqui de René Descartes, que já é de 1600, hein, pessoal? Tem mais de 500 anos isso aqui. Quando as emoções estão desbalanceadas, então nós temos uma situação de risco ou um trauma, a pessoa fica ansioso, aí Descartes fala, então ele tem dor de estômago. Então, hoje a gente vê que os médicos falam como se fosse uma grande novidade, a interação cérebro-corpo, né, que a gente vai desenvolver uma doença, somatizar uma doença que ela nasceu na mente, né, que a mente em desequilíbrio desregula o seu sistema circulatório, o seu sistema digestivo, lhe adoece. Mas isso já vem dos filósofos antigos da Grécia, né, já passou pelos esses grandes pensadores da humanidade, mesmo está bem claro aqui em René Descartes, o que a gente só fez hoje. Deu o nome da substância química que o cérebro produz, descreveu toda a via neurológica que isso ocorre, mas que isso ocorria a gente já sabe há muitos séculos, né? Outro exemplo, você é agredido, e tudo isso está no consciente, né? Então, uma situação de risco, eu recebo um trauma, ou eu sou agredido, está no meu consciente. Aí vai ainda para o meu consciente, ansiedade, raiva, são paixões que são desencadeadas, né, segundo aquele modelo dele. Aí o corpo reage com dor de estômago ou dor de cabeça, que aí já é o inconsciente ou involuntário, a gente já não tem controle sobre isso. Então, se eu começo a ter dor de estômago, dor de cabeça, eu tenho que pensar o porquê, aí eu tenho que identificar a ansiedade, aí eu tenho que ver qual é a situação que está me dando ansiedade e fazer a cura. E muito da psicologia hoje trabalha esses aspectos, né, que vocês vejam que ele já havia descrito ou entendido na essência há muito tempo. E isso, para nós, vejo quantos desdobramentos tem daquelas simples perguntas de Kardec das paixões, para que servem as paixões. Ainda o esquema dele, ele traz, né, quais são as paixões primitivas, primárias ou primeiras, né? E é interessante que para Descartes, uma das paixões mais importantes é a admiração. E a admiração, então, ela é uma paixão inicial, né? E ela nunca é boa nem má. Eu me admiro e pronto. E existem outras paixões que ainda são primitivas, mas que levam em consideração se é bom ou mal. Então, aí vem amor e ódio, alegria, tristeza e desejo. Então, vejo que, para Descartes, amor e ódio é a mesma paixão, só é um lado bom ou um lado negativo. Tristeza e alegria é a mesma força, é a mesma paixão, só que ela é uma manifestação positiva ou negativa da mesma energia. E é por isso que é importante a gente conhecer a nossa casa, né, o exemplo da reforma íntima, conhecer a nossa mente, para que a gente, entendendo essas forças, tenha um espírito mais livre de selecionar. Então, o mesmo impulso que me faz amar e odiar é muito próximo. É por isso que a gente vê nesses livros espíritas, esses romances, que os ódios se transformam em amor. Então, aquele ódio milenar, quando há o perdão, se transforma em amor com o tempo. Por quê? Porque a mesma força de ligação é uma manifestação positiva ou negativa. E René Descartes já tinha estabelecido essa teoria aqui. Então, por exemplo, né, para não complicar muito, se a gente pega a admiração, que é uma paixão muito importante para René Descartes, ele diz, veja lá do lado, que é a paixão fundamental para a aquisição do conhecimento.
Nós não adquirimos o conhecimento, nós não aprendemos se não temos admiração pela coisa ou pelo professor. Se a gente não tem aquele interesse, aquela vontade na coisa, se aquilo não nos desperta, nós acabamos não aprendendo. Então, para René Descartes, a paixão básica para o aprendizado é a admiração. E aí, quando o objeto é grandioso, ela vira estima. Quando o objeto é pequeno, ela vira desprezo. E se o objeto de estima é o próprio sujeito, ela vira orgulho ou magnanimidade. Se o objeto é uma causa livre, Deus, outra pessoa, vira veneração, que é uma admiração de estima do próximo. Se o objeto é de pequeno, ela é de desprezo. Então, se é o próprio sujeito, humildade ou baixeza. Se é uma causa, Deus, a alma, outra pessoa, a admiração, no sentido negativo, vira o desdém. E até a expressão brasileira, né? Quem desdenha quer comprar. É uma expressão de profunda sabedoria, porque o desprezo, o desdém, é uma manifestação negativa da admiração, mas a admiração já está lá, por isso que ela quer comprar, né? Então a gente começa com esses pensamentos, talvez abra oportunidades para que nos entendamos melhor e possamos coordenar o nosso carro, colocar um freio, né? Manejarmos bem o cavalo, entender onde ela nos faz bem, onde ela nos faz mal, e usemos essas forças a nosso favor. Amor e ódio, né? Por exemplo, eu pensei esses dois, que é bastante enigmático. Segundo Descartes, no amor queremos estar unido àquilo que nos é um bem, e no ódio àquilo que julgamos um mal. Porque se eu não me interesso por uma pessoa, ela não tem nenhuma ligação com ela, ela me é indiferente. Agora, quando ela me incomoda profundamente a ponto de eu odiá-la, é porque eu estou ligado a ela por essa paixão, no sentido negativo. Como que eu saio daí? Revertendo para o lado positivo. Não tem jeito, pessoal. Então, a gente pensar obsessor, né? Eu vou querer expulsar os obsessores? Não. Nós vamos ter que amar os obsessores com o tempo. Eu não vou falar que isso vai acontecer agora, mas é o caminho. Isso a gente já entende aqui, né? Na filosofia de René Descartes, que é muito antes de próprio Livro dos Espíritos. E temos muitas paixões derivadas, né? Como esperança e temor, segurança, desespero, ciúme, coragem, ousadia, covardia, medo, cólera, inveja. Então ele tem uma lista muito grande de paixões que são os derivados daquelas paixões primárias. E nós, então, identificando elas, sabendo para onde elas vêm, talvez possamos ser mais eficazes, né, em controlar a nós mesmos e fazer a nossa reforma íntima. Continuando, então, na pergunta 909, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Essa também é uma pergunta bastante importante, né? E que nos deixa até em suspenso, porque se a resposta for não, imaginou? Não tem evolução, né? Então, como a gente sabe, por princípio, que nós vamos evoluir e nos superar, então provavelmente a resposta aí vai ser sim, né? Será que eu vou conseguir vencer essas más tendências me esforçando? Sim. Às vezes, com pouco esforço, o que lhe falta é a vontade, novamente, né? A identificação das coisas, o entendimento e o uso desse atributo da mente. Ah, como são poucos os que se esforçam. E no capítulo 2 do Pensamento e Vida, Emmanuel diz: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então está bem alinhada aqui com essa resposta 909, porque sem a vontade eu não tenho como dominar as más tendências. Então meu espírito não tem harmonia, porque ele manifesta muitos erros, muitos vícios, né, muitos defeitos. E complementando ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a lição da obediência e resignação, que está no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, né, lá de Allan Kardec. A mensagem de Lázaro, de 1863. A doutrina de Jesus ensina que obediência e resignação são duas virtudes,
companheiras da doçura e muito ativas. Isso para nós não é natural. Nós temos que reaprender a pensar isso, pessoal. Pelo menos para mim, desculpa. Falei nós, eu não sei o grau de entendimento de vocês. Para mim, que ainda estou no começo das coisas, a gente pensa que obediência e resignação são atitudes passivas. Mas aqui o Espírito diz que não, são muito ativas. Porque é muito difícil você ser obediente e ter resignação. Porque isso vai contra as paixões básicas suas. E essas paixões fizeram você construir sua personalidade até hoje. Elas foram molas propulsoras importantes. Mas agora elas precisam de redirecionamento. Embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Veja, né? A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então, eu obedeço quando a razão me explica que é melhor daquela forma. Quando, mesmo eu não achando que é melhor daquela forma, eu opto por fazer aquilo para um bem maior, a expensa do meu próprio ponto de vista, eu estou sendo resignado. Então, é o meu coração que está criando essa condição de resignação. E ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Sem estas virtudes, nós nos revoltamos quanto à vida. E quantas pessoas hoje vivem em depressão, raiva, às vezes cometendo crimes, né? Depressão, ansiedade. Por quê? Porque não aceitam os fardos ou as coisas que se lhe apresentam. Falta, às vezes, essas virtudes da resignação, se eu não consigo entender, e se eu consigo entender da obediência. A quem? A Deus, que devemos amar acima de todas as coisas, né? Eu falando aqui, pessoal, parece que eu faço tudo isso, né? O cara parece, não, só estou falando porque eu estou aprendendo na teoria e estou tentando racionalizar aqui com vocês coisas que eu ainda não faço, mas eu espero fazer em breve. E ainda voltando ao esquema de Descartes, né? Ele fala das estratégias fundamentais, né, para o controle das paixões por meio das virtudes. Então, são estratégias que ele chama de grandiosidade para o domínio das paixões. Então, as paixões são a admiração, o amor, o ódio, a alegria, a tristeza e o desejo. Essas são paixões primárias. E as secundárias, orgulho, inveja, ciúme, temor, desespero, covardia. Hoje, essa palavra que Descartes usou, desespero, temor, talvez a gente use um pouco diferente, né? A gente use ansiedade, né? Tristeza, depressão, né? Não sei. Fica aí para a gente pensar. Mas inveja, ciúme, são paixões derivadas negativas, bem, que a gente entende bem, né? Então ele coloca esses 3 pontos de estratégia de grandiosidade. Veja que bonito. Agir com virtude, virtus, força. Exige muito esforço. Nós temos que agir, segundo Descartes, com justiça e generosidade. Segundo, naquilo que depender de você, faça o melhor. Então, nós temos que fazer sempre o melhor a nosso alcance. E a gente falou um pouco daquela lição no grupo de fraternidade do André Luiz, está muito nisso, sabe? Ele falava não reclamar, não falar mal dos outros, né? Não chora perdendo tempo, ou seja, no que depende de você, faça o melhor. Se você errou hoje, você fala, bom, errei hoje, tudo bem, amanhã não vou errar mais, e vamos em frente. E o terceiro ponto de René Descartes, veja como ele era um espírito profundamente religioso. Ele diz, naquilo que não depender de você, rejubile-se, Deus sabe o que fez. Ou seja, se você avalia e vê, olha, não deu certo, o meu limite é esse, vai dar errado, não estou conseguindo, está acontecendo alguma coisa, ou minha vida está muito difícil, estou sofrendo, minha família está cheia de problemas, eu não estou conseguindo resolver. Você fez o seu melhor com virtus, então rejubile-se, porque Deus sabe o que faz. Então, para ele, o fato de Deus estar submetendo a pessoa àquela dificuldade é um motivo de júbilo. É lógico, isso é muito difícil para a gente, né? A gente não aceita fácil isso. E também não é para se acomodar. Por quê? Se acomodar, você deixa de tentar o seu melhor. Você está sempre lutando para fazer o seu melhor. Mas quando não deu, não é motivo de infelicidade.
Porque se você realmente ama a Deus, você nunca vai pensar que ele não fez o melhor. Então, às vezes, nasce uma criança toda problemática, defeituosa, com uma mãe, às vezes, drogada, uma coisa bem triste, né? A gente pensa, ficaria com dó. Fala, gente, por que Deus fez isso? Não é por aí. Deus fez isso porque era o melhor a ser feito. A gente não consegue entender, não consegue entender. O que a gente entende, a gente obedece. O que a gente não entende, rejubile-se. Né? Então, o raciocínio nosso tem limites, porque ele só trabalha com o que o meu cérebro conhece, o raciocínio que eu conheço. Como eu não conheço tudo, tem hora que foge. Então, eu vejo que a leitura de René Descartes pode trazer muita coisa legal, e eu acho que esse é um tema que poderia ser bastante aprofundado, inclusive ensinado para nós nas escolas, no centro espírita, para que a gente saiba como trilhar o caminho da nossa reforma íntima. Continuando com Kardec, né, na pergunta 910, o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Então, a pergunta anterior era se, com esforço, o homem seria capaz, ou a mulher, né, o ser humano, seria capaz de superar suas paixões. E ele diz que sim, às vezes com um esforço até menor do que se imagina. O problema é que poucos o fazem. E aí eu trouxe Descartes para a gente entender isso. E agora Kardec pergunta outra coisa. Falou, bom, mas para eu sair dessa situação, será que eu posso contar com a ajuda dos espíritos? Então, será que se eu pedir, os espíritos me ajudam para que eu supere as minhas dificuldades, as minhas más paixões? Se orar a Deus e ao seu bom gênio seria um sinônimo aí de anjo da guarda, né, de espírito protetor, com sinceridade, os bons espíritos vão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Então, é interessante a resposta, né? Então, a missão dos espíritos protetores é nos proteger. E, sendo eles espíritos muito mais evoluídos que nós, eles estão sempre dispostos a nos proteger, a nos auxiliar. Se nós não nos utilizamos deles, é um problema nosso, não deles. Então, quando nós nos propomos a nos melhorar e entramos em contato com eles por meio da prece, eles virão em nosso auxílio, porque é a missão deles. E essa pergunta que ele se refere, 459, é essa. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Neste sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Não é? Veja que interessante, né? Quem assistiu o filme de Kardec, inclusive tem uma fala dele com a esposa dele, né? Que é bem nesse sentido. Nós somos espíritos que nos dirigem, né? Que é uma influência muito grande. O plano espiritual tem uma influência muito grande na gente. E tudo é questão de sintonia. Eu dou e recebo. Tudo é ação mental. Então, se eu me entrego às más paixões, o ódio, a cobiça, a inveja, a gula, que espíritos virão em meu auxílio nessas más paixões? E se eu me esforço para manter-me na reta vontade ou na paixão reta de Santo Agostinho, seria o amor, o perdão, a abnegação, né, a resignação, quem virá em meu auxílio? Os espíritos que vibram naquela sintonia, que são os bons espíritos. E aí, Emmanuel, Allan Kardec, André Luiz nos ensinaram que o pensamento é matéria, então nós recebemos materialmente a ajuda deles por meio das vibrações mentais que eles nos mandam e vão ajudando a transformar todo o nosso psiquismo. Não existem paixões de tal maneira vivas e irrevestíveis que a vontade seja impotente para superar? Kardec sempre fazia várias vezes a mesma pergunta com pequenas modificações para tentar entender um conceito geral, reforçar esse conceito. Então ele insiste, né? Ele já havia perguntado se a gente, com a nossa força de vontade, consegue superar. Sim. Se os espíritos nos ajudam a superar, sim. Ele insiste. Mas não tem coisa que é tão difícil. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu não gosto, eu não consigo nem ver ela. É muito forte, eu não vou conseguir resolver isso. Né? Ou eu gosto de beber.
Não, eu não consigo ver, né? Eu tenho um vício do fumo. Não consigo, é muito forte. Então existem essas paixões tão vivas que a gente não consegue superar. Há muitas pessoas que dizem, eu quero. Esse grifo, acho que está lá no Livro dos Espíritos mesmo. Mas a vontade está sobre os seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz. Isso é bastante profundo, né? Como consequência de sua própria inferioridade. Então, cabe uma autorreflexão dentro dessa proposta de reforma íntima, de repensar. Lembrar que nós estamos num capítulo que se chama Perfeição Moral, que é uma coisa muito difícil, que nós vamos ter a eternidade para fazer, ninguém precisa ficar ansioso. O que nós conseguimos fazer nessa vida vai ser pouco, gente, mas tá bom. Nós vamos continuando, o que importa é estar no caminho bom e sempre um pouquinho de cada vez, né? Mas os espíritos foram duros, né, na resposta. Eles não nos alisaram, não, a cabeça. Falaram, não. Quando a pessoa não vence a paixão, é porque, no fundo, ela gosta daquilo, ela se compraz naquilo. No momento em que ela interiorizar, entender lá realmente os motivos e a base daquilo e se libertar daquilo, ela vai vir num crescente de mudanças de pensamento e ela não vai mais se comprazer naquilo. E ela, então, mudará seu modo de agir, né? Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. E aí ele já apontou aqueles que já estão no caminho de esforço para superar essas más paixões. Então eles compreendem que elas não são boas e eles já fazem um esforço consciente, né? E eles já são espíritos que estão priorizando o espírito. E com isso já estão se libertando da matéria, né? E já estão caminhando aí para o bem. E ainda em Pensamento e Vida, né, de Emmanuel, ele nos diz o seguinte: a vontade, porque eu trouxe isso, né? Porque é dela que dependeremos para este esforço de nos livrarmos dos nossos vícios. É a gerência esclarecida e vigilante, governa todos os setores da ação mental. Então, ela domina a vontade, a imaginação, a memória, o raciocínio, que são os 4 setores básicos que Emmanuel disse, e ainda ele disse que havia muitos outros, mas ele não nos trouxe, né? Então, a vontade, ela é a gerência esclarecida sobre todos esses outros aspectos das nossas paixões. E ela tem condição de governar nessa nossa ação mental. Então, nós temos que buscar entender em profundidade o que vem a ser essa capacidade da nossa alma, que é a vontade. E a divina providência concedeu por auréola luminosa a razão. Veja, se ela é uma auréola da razão, ela é como se fosse uma luz, uma coisa que está por sobre a razão. Então, a vontade, ela está propriamente acima da razão, ela não é a razão propriamente dita, porque ela, inclusive, domina a razão. E a fé, ela deve ser racional. Nós estudamos sobre a fé em Pensamento e Vida, mas a fé não se resume à razão, porque a razão é só uma pequena coisa. É um atributo da nossa mente, que não é o todo da nossa mente. A fé é maior do que isso, né? Então, a vontade é essa auréola a nossa razão. Então, ela ilumina, ela pode santificar, né? Então, nos quadros antigos, você desenhava uma auréola sobre a cabeça do santo e santificava, mostrava que aquela pessoa era santa. Então, a nossa razão com a auréola, ela é santa, ou seja, nós vamos ter bons pensamentos e vamos dirigir nossas vontades para o lado correto. Depois da multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. E o instinto, ele está presente em nós e não irá desaparecer. Kardec pergunta se, com o desenvolvimento do intelecto e da razão, o instinto deixa de existir. Os espíritos respondem que não. Mas imaginamos aqui que seja um instinto animal, aquele instinto direcionado a
provisão das necessidades do corpo e perpetuação da espécie. É desse instinto que surge como um primeiro desenvolvimento a paixão do egoísmo, que é muito natural, mas que vem depois ser substituída pela paixão do altruísmo, pelo amor geral a todos os espíritos. A vontade controla e dirige a energia mental. Então, né, se nós precisamos da energia da mente para disciplina as nossas paixões, é nela que encontraremos o recurso. E eu já tinha dito esta frase, né, mas repetindo, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito, né? Emmanuel tinha já nos trazido esta informação. E não vai dar tempo de nós terminarmos das paixões, mas não era esse o objetivo. Eu vou encerrar nesse slide, né, que eu já trouxe a resposta. Normalmente eu só projeto a pergunta e depois a resposta, mas aqui já tem a resposta junto. Então, voltando, né, ele estava perguntando assim, não tem paixões irresistíveis? Ele falou que não. Se a gente quiser usar da nossa vontade, né, como nos explica aqui Emmanuel, dará certo. E aí ele pergunta, então, tudo bem, então é possível combater a predominância da natureza corpórea, as más paixões e tal. Mas qual é o meio mais eficaz? Então, Kardec quis já nos trazer uma dica. Olha, qual é o principal caminho? Tem vários, mas qual é o principal, o mais eficaz? Abnegar-se. Veja aqui, que resposta simples e impossível, né? Hoje, para nós, é muito difícil, mas amanhã não será. Temos que ter essa fé, essa determinação, né? Então, mas o que é abnegar-se? E aí, pessoal, eu vou deixar isso para a nossa próxima conversa. Então, o que é abnegar-se? Então, nós devemos assim, nos entender em profundidade isso, porque é combater o interesse pessoal, que ele já disse logo no começo desse capítulo, que é um dos principais problemas, é combater o egoísmo, o orgulho, mas também não é nos sentirmos um coitadinho, alguém que não tem direito a ser feliz, alguém que não tem direito a nada, porque tem que se humilhar diante de todos, porque isso não é correto, né? Nós temos nosso lugar ao sol, nossa conquista do equilíbrio, e quando nós encarnamos, nós temos duas coisas a fazer. Um é passar pelas expiações e provas, a outra é colaborar com a nossa parte no mundo, na evolução do universo. A gente vê essas duas respostas lá, com duas partes da resposta do que serve a encarnação. Então, o que é abnegar-se? É viver uma vida de santo, não ter nada material, ou não? Fica cada um pensando aí, pessoal, e eu convido vocês a voltarem conosco na próximo domingo, às 7 horas. E na Unelar, nós já estamos colocando todos esses estudos no site, no YouTube da Unelar. E nós vamos divulgar para vocês. Então, se alguém quiser rever alguma coisa do que a gente falou nos 2 estudos anteriores desse mesmo capítulo, vai estar disponível lá no YouTube, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham achado legal. E nós vamos agora abrir para alguma conversa.